Olá, eu sou Vânia Batista e esse é o nosso podcast. Esse podcast vem falar sobre melhoria contínua, gestão e operação enxuta, liderança, planejamento e produtividade. Esse podcast é um oferecimento do Gemba Group. Para quem não conhece, o Gemba Group é uma empresa de consultoria, treinamentos, capacitação e soluções em EAD. Olá, para quem não me conhece, eu sou Vânia Batista, sou CEO do Gemba Group e nós estamos nos episódios especial de Lean Healthcare. No episódio anterior tivemos uma discussão maravilhosa, uma conversa, um bate-papo junto com o nosso professor Ricardo e também com o Dr. Altemar, diretor médico do Hospital Santa Casa, e saiu dali muitas conversas interessantes e temas que são absolutamente agregadores. Como nós tivemos muitas perguntas, sobre principalmente gestão da produtividade dentro do ambiente hospitalar, eu trouxe novamente aqui o Dr. Altemar para a gente explorar um pouquinho mais esse tema, uma vez que ele está aí dentro do core, dentro do programa de formação de especialista em Lean Healthcare. Como medir a produtividade dentro do ambiente hospitalar? Vamos lá, doutor? Vamos lá, novamente uma satisfação estar aqui contigo e principalmente nesse tema que ultimamente concentro bastante ali em entender, conversar, trocar ideias, porque eu acho que é o grande desafio do gestor no momento, para todos os lados que você olha, está se falando em produtividade, como você pode melhorar a tua produtividade, a cobrança por produtividade é muito grande, e quando a gente traz isso para o cenário da saúde, se torna ainda mais desafiador, um cenário com tantas variáveis, um ambiente altamente complexo, como falar em alta produtividade, quando a gente está lidando com algo tão precioso que é a vida de uma pessoa, mas falar sobre isso é extremamente necessário, porque nós precisamos hoje sim melhorar a produtividade, melhorar a gestão do trabalho ali, como as pessoas estão trabalhando, para que elas possam entregar o melhor resultado com o menor estresse possível, porque esse é um ponto fundamental, Não adianta entregar um excelente resultado com um nível de estresse altíssimo, que esse resultado não irá se sustentar por muito tempo. No episódio anterior, inclusive, a gente falou sobre estresse, sobre o foco e o respeito às pessoas, não somente o paciente, que é o objetivo final de satisfação e efetividade num atendimento, mas dentro do Lean fala-se muito sobre respeito às pessoas, gestão da mudança e produtividade, E como medir produtividade no ambiente hospitalar. Dentro do nosso programa de formação, a gente vê muito nisso, dentro das consultorias, a gente vê o quanto é possível, a partir do momento que se estabelece uma visão ampliada sobre a filosofia Lean, Não é um programa Lean, o programa Lean, não. O Lean, a gestão e a operação enxuta, é uma filosofia com conceitos, com princípios, uma filosofia de gestão que vai focar em levar métodos e ferramentas para que essa filosofia, que seria então intangível, se torne tangível através da realização dos processos. E você trouxe para mim algo que foi super importante, Foi realmente um viés para uma nova discussão e principalmente para um aprofundamento sobre as pessoas estão sobrecarregadas, estão estressadas dentro do ambiente hospitalar ou de um laboratório, tem a pressão do paciente que está lá no balcão expedindo, por favor, me atenda rápido, tem os processos internos que está acontecendo com a equipe de enfermagem, que pode às vezes acontecer desentendimento, falta de padronização de processos, isso atrapalha, dá retrabalho, atrasa atendimento, e as pessoas começam então a ficar num ambiente nervoso ali para poder fazer as suas entregas e acabam sendo improdutivas trabalhando muito, Então, eu gostaria de te dar todo o espaço, deixar com você passar o bastão para você falar. As pessoas estão trabalhando muito dentro dos hospitais, se sentem sobrecarregadas, mas não são produtivas. Como é que a gente pode trazer isso à tona? Acho que isso é bem interessante, Vânia. Hoje, se você entrar dentro de qualquer hospital, independente do horário, você vai ver as pessoas trabalhando muito, indo para lá, para cá. Realmente é uma área muito complexa, mas trabalhar muito é diferente de trabalhar com produtividade, ter uma entrega, um resultado. Eu digo que hoje a pergunta de 1 milhão dentro da saúde, de forma geral, da gestão dos hospitais, é por que as pessoas não fazem aquilo que elas deveriam fazer? Nós vamos lá, instrumentalizamos, trabalhamos, apoiamos, desenvolvemos, desafiamos,
Mas ainda assim as pessoas não conseguem muitas vezes executar os processos. E eu acho que essa pergunta, né, já é metade do fazer essa pergunta, né, a instituição refletir, fazer essa pergunta já é metade do caminho andado. Porque a resposta chega a ser simplória. Elas não fazem porque não sabem, não fazem porque não quer, não fazem porque estão muito ocupados fazendo o que não deveriam fazer. E essa terceira opção é a realidade mais comum dentro dos hospitais. As pessoas treinam bastante, e sim, sempre tem necessidade de treinamento. Sempre vai ter uma ou outra pessoa que não faz, tem alguma postura disruptiva, mas a imensa maioria das vezes não fazem porque estão fazendo o que não deveriam fazer. E aqui entra o Lean Healthcare, trazendo as suas ferramentas, mapeando o que agrega valor para o paciente. A gente fala tanto de valor, mas no processo de trabalho de um técnico de enfermagem, por exemplo, o que agrega valor ao paciente? Fazer esse mapeamento de todo o processo de atendimento de um doente na urgência e emergência, o que agrega valor, o que não agrega valor. E muitas vezes, quando a gente mapeia o fluxo, a gente vê as pessoas concentradas no que não agregam valor, fazendo o que não deveriam fazer e não fazendo o que é essencial. E aí o resultado não vem, aí vem a cobrança, e isso gera um ciclo que eu vou cobrar por mais resultado, eu vou gerar mais estresse, eu vou gerar mais pressão, eu vou ter piores resultados. Se eu não tenho uma visão clara do fluxo de valor, do processo, eu vou muitas vezes agregar outras etapas para melhorar aquele processo, só agravando mais o problema. Então, entender por que elas não estão fazendo o que elas deveriam fazer e atuar em cima disso, eu penso que é a chave para a gente conseguir melhorar a produtividade dentro dos hospitais e de qualquer indústria de forma geral. Na saúde não seria diferente. E como, né, dentro dos nossos trabalhos, na formação dos nossos profissionais da área de saúde e também dentro de trabalhos dentro de hospitais, né, nós fizemos um Kaizen dentro de um hospital que estava com um problema de 94% de cirurgias acontecendo com atraso. Entendeu? Vamos pensar na satisfação dos cirurgiões, né, de estarem dentro de uma instituição aonde 94% das cirurgias acontecem em atraso. Um cirurgião, obviamente, né, não vai com satisfação, já não chega lá muito calmo, né, porque ele sabe que ele vai ter o estresse de esperar muito para poder iniciar o trabalho dele. E nós temos um Kaizen dentro desse hospital, foi um trabalho de uma semana. O primeiro e o segundo dia foi de capacitação daquele time todo que estava envolvido na operação. Nos outros 2 dias foi mão na massa mesmo, fazer os processos de transformações, testar no quarto dia, no quinto dia, fazer as validações para no final da tarde, né, do quinto dia, entregar para a diretoria do hospital o resultado. E a meta era que a gente eram 94% de cirurgias que aconteciam com atraso, nossa meta era 80% que acontecessem em dia, no horário, pontuais. E nós conseguimos reverter exatamente o mesmo indicador. 94% que aconteciam com atraso, nós conseguimos entregar 94% das cirurgias acontecendo pontualmente. Teve médico que encontrou com a gente no corredor com a mão na cabeça, falou: meu Deus, achei que isso não ia ser possível, vocês não sabem que isso trouxe para nós de satisfação e de alívio, né? Porque é um hospital maravilhoso, um hospital referência, um hospital muito bem avaliado, a comunidade, né, a população respeita muito esse hospital, mas lá dentro existia esse problema crônico que afetava o time interno, afetava os instrumentadores, o anestesista, o próprio cirurgião. Então, alguma coisa estava acontecendo ali que estava sobrecarregando todos, mas eles não estavam fazendo o que tinha que ser feito. Que nesse caso, né, o que seria o fluxo do valor dentro desse processo todo? As cirurgias acontecerem pontualmente. Isso é a satisfação para o próprio paciente, para a família do paciente que está esperando lá fora por uma notícia
notícia e, obviamente, para a eficiência e performance do próprio cirurgião e da equipe toda que está ali à disposição. Aí, a questão é, como é que a gente coloca isso dentro de uma peneira, dentro de todos esses processos, desde o momento, por exemplo, que um paciente chega lá no hospital, 7 horas da manhã, para poder fazer dar entrada no hospital para um atendimento cirúrgico, eu estou dando só esse exemplo, né? E aí passa por toda uma questão de preparação, enfim, até chegar no momento aqui, a cirurgia aconteceu legal e esse processo todo, ele culminou num processo efetivo de sucesso quando o paciente teve a alta e vai para casa feliz da vida, né? Olha só o tamanho dessa cadeia. É uma cadeia longa, é literalmente uma cauda longa de atendimento, onde que cada uma dessas pessoas precisa fazer exatamente aquilo que ela precisa fazer, não aquilo que não agrega valor. Como colocar isso, né? Eu estou falando como consultoria, como empresa formadora de profissionais em Lean Healthcare, mas do seu lado como diretor médico, estando também à frente de outras iniciativas em outros hospitais, como que a gente vai colocar isso na peneira? Muitos dizem que a saúde é a segunda indústria mais complexa do mundo, só perdendo para a aviação. Eu particularmente discordo com a minha visão enviesada, né, de estar muito tempo na saúde. Sim, é um processo muito complexo, são vários processos dentro de um hospital, é um ecossistema que vai desde o atendimento ao cliente até o cuidado do paciente propriamente dito, até todo um setor de facilities, e agregar o trabalho de todas essas pessoas para um propósito final, sem dúvida, é o ponto de mais desafiador, né? Muitas vezes as pessoas estão trabalhando, mas não estão entendendo, principalmente, por exemplo, nesse exemplo que você citou do paciente que chega a ter uma cirurgia e ela começa atrasada, muitas vezes a pessoa que está no atendimento ao cliente ali na frente não tem a percepção de que um atraso, 5 minutos no centro cirúrgico, no fim do dia, vai gerar um atraso de 2 horas, ou a pessoa que está fazendo o processo de higienização da sala cirúrgica não tem a percepção clara que rápido demais não é bom, lento demais também não é bom, a sala cirúrgica tem um tempo certo ali para ser higienizado, para garantir a segurança, mas também para garantir a produtividade. Então, há muitos esforços, mas não necessariamente todos eles estão convergindo para o mesmo ponto, que é o que precisa ser feito para entregar valor ao paciente. E aí, mapear o processo, mapear a cadeia de valor, organizar o processo, fazer os contratos de interação, os SLAs, responsabilizar cada uma das pessoas pelo seu papel, para que elas façam entrega e deixe bem claro o que é essencial que ela precisa entregar é o caminho. Não é nenhuma receita nova, mapear os processos, fazer o mapeamento do fluxo de valor, mas sim, é extremamente importante que a gente comece por aí. Aí sim, a gente vai entender que tem alguns setores que sim, podem ter uma sobrecarga, calcular a capacidade produtiva, ela pode estar abaixo, isso pode estar levando a pessoa a não ter a sua produtividade, ou ela está com um processo que está com muitas etapas que não deveriam fazer, isso é extremamente comum dentro da saúde, o enfermeiro talvez seja um dos profissionais que mais sofram com isso, ele deveria ter um olhar voltado para os processos de cuidado e de supervisão, muitas vezes ele está preso em algumas funções administrativas, isso também é extremamente importante, como eu disse, mapear e entender o papel de cada um é o começo, aí depois vai se desdobrar desde ações em gestão de pessoas, desde a ação da alta diretoria para resolver questões que atrapalham a produtividade, até ações mesmo de fomentar uma cultura, qual o propósito de um hospital, né? Todos que estão ali dentro estão alinhados com esse propósito, que é cuidar de vidas, salvar vidas, dependendo da estrutura hospitalar, vai atuar mais na emergência ou vai cuidar de vidas ali, reabilitando pessoas. Trazer isso um pouco também para o cenário facilita, né? As pessoas, elas estão cansadas, a pandemia passou, mas a gente olha para dentro do hospital, nós fomos colocados à prova com a pandemia, as pessoas estão cansadas, o índice de burnout é altíssimo, porque é um setor que tem uma exigência muito grande ali do cuidado e uma cobrança muito grande também por resultados, por sustentabilidade, e isso virou vamos dizer, um cenário extremamente sensível para a gente bota pressão para os resultados, não está fazendo o que deveria fazer, o resultado não vem, só piora o resultado, esse ciclo vicioso que eu citei anteriormente, né?
Então, eu entendo que trazer uma visão do Lean, não só as ferramentas do Lean, mas como você mesmo colocou, a filosofia do Lean para dentro de um hospital, aplicando ali, sem dúvida seria um grande passo para uma instituição que quer melhorar a sua produtividade. E quando a gente fala de gestão e operação enxuta, tem que entender realmente o que significa isso. Nós estamos falando de gestão e que a operação também seja enxuta. E se for enxuto, obviamente a gente está garantindo o resgate da produtividade, que é algo que realmente impacta muito. E olhando para um cenário como um todo, vamos olhar assim, ok, dentro da filosofia de gestão e operação enxuta, né, vamos erguer a bandeirinha do Lean. A gente sabe que os principais pilares eficiência operacional, alta produtividade, mas alta produtividade não significa trabalhar mais, significa trabalhar melhor. As pessoas pensam que precisamos aumentar a nossa produtividade que está em 40% a menos. Não quer dizer que ela vai trabalhar mais, é trabalhar melhor. Temos aí o pilar de redução de custos, né? Temos vários cases dentro de hospitais de redução de custos de toda a natureza. Custos de processos, custos de materiais, redução de custos devido a melhorias e ocupação de horas. Vamos trabalhar com eliminação de desperdícios. Meu Deus, quantos desperdícios tem dentro de um hospital? E lá no final da ponta, obviamente, há aumento do ganho financeiro, da performance financeira da instituição. Então, dentro do Lean, seja do consultoria ou de um programa de formação, nós, do Gemba, trabalhamos com esses 5 pilares, que lá no final culmina bem no que você falou. Nós estamos aqui falando de gestão da produtividade de um ambiente hospitalar, entender através do mapa do fluxo de valor aonde que se agrega valor naquela operação. Então faz um mapa de fluxo de valor, um na enfermagem, o outro na farmácia, o outro na área de atendimento, faz outro mapa de fluxo de valor na área centro cirúrgico, na logística. Quando a gente faz o mapeamento de fluxo de valor em todas essas áreas, nós temos ali toda uma cadeia de valor separada por unidades de atendimento, de entregas, que se você olhar aqui a gente faz esse Kaizen e vamos implementar essa melhoria, aqui, é aqui que agrega valor, então beleza, vamos fazer um passo a passo aqui, de ver qual que é o MASP, aplicar o MASP, não, aqui é o CIPOC, depois do CIPOC é mais fácil você aplicar um método de MASP para poder falar assim, agora nós entendemos que através do entendimento do mapa de fluxo de valor, desdobramos dessa área, qual que é o CIPOC, né, de cada um desses membros, e desse CIPOC vamos ensiná-los a descobrir a causa raiz dos problemas, porque o problema, tu me fala, eu não consegui, eu não sei qual ferramenta utilizar, ou quero utilizar todas as ferramentas do Lean. Não vemos dessa forma. O que a gente tem experienciado é que quando um profissional ele entende a filosofia, os princípios, os conceitos da gestão e operação enxuta, ele aprende a identificar oportunidades de melhorias e ganho de produtividade não para se sobrecarregar, mas para se aliviar no trabalho de uma forma, né, processual. E quando isso acontece, não é a ferramenta que escolhe ele, é ele que escolhe a ferramenta. Sim. Né? Então ele já entendeu sobre todo esse contexto, esse cenário, então eu sei que na minha área eu vou utilizar o Kanban. Né? Você, por exemplo, pode estar lá na área, eu estou na farmácia, vou utilizar o Kanban. Você pode estar, por exemplo, na área de atendimento, né? de recebimento dos primeiros passos do paciente entrando. Nossa, eu já entendi que a minha ferramenta principal é o MASP. Né? E aí a outra é uma cadeia de ajuda dentro da área de atendimento emergencial. O Lean tem essa ferramenta que é a cadeia de ajuda que parece que ele foi feito para um ambiente de emergência, né, de atendimento de emergências. Cadeia de ajuda, que momento que eu chamo o tal profissional? Às vezes você chama um profissional que está lá num nível que não precisava chamar ele. Então aqui eu já entendi que depois o mapa de fluxo de valor feito na área de emergências, nós já sabemos que a cadeia de ajuda é a nossa ferramenta, né? Então não é o profissional que escolhe, não é a ferramenta que escolhe o profissional, né? É a área e é ao contrário que isso realmente agrega valor. Eu tenho experienciado isso, né, nos cases que a gente
gente tem, nos feedbacks que recebemos, e tem tudo a ver com isso. Muitas pessoas fazendo aquilo que não precisaria estar sendo feito, negligenciando, às vezes, involuntariamente, inconsciente, não faz de propósito. A pessoa não está negligenciando uma responsabilidade porque ela está tendo uma visão tendenciosa ou mal intencionada. Às vezes é inconsciente por falta de conhecimento mesmo, né? Como que você pode dar dicas, né, para os gestores hospitalares e para as pessoas que querem se aprofundar no Lean, terem esse olhar um pouco mais criterioso? Bom, eu acho que sem nenhum medo de errar, o recurso mais comumente desperdiçado dentro de um hospital é o tempo. E é o recurso mais caro que o hospital tem ali, o tempo dos profissionais que estão ali. Então, o Lean ele vem muito ao encontro disso, né? Fazer uma redução dos desperdícios e vai reduzir o desperdício de tempo, desperdício das pessoas que estão ali fazendo o que não deveriam fazer e os outros tantos desperdícios. Eu penso que digo que eu sou otimista, realista e determinista. Otimista, eu vejo que a saúde ela passa por um momento de grandes conflitos, sim. Hoje a gente tem uma discussão muito grande sobre valor em saúde, mas ainda é uma crise de não conseguir entregar esse valor em saúde como deveria. Mas eu sinto que a saúde ela está muito aberta agora a começar a utilizar esses exemplos. A gente usa estamos falando aqui sobre Lean, mas vários outros métodos que já foram testados em outras indústrias que melhoram produtividade, que reduzem desperdício, podem e estão cada vez mais sendo utilizados na saúde. Então, acho que buscar esse entendimento, sair um pouco da caixa, a saúde ela se construiu ao longo de séculos, então ela tem alguns processos muito estabelecidos, tem as questões de classe, dos profissionais também, mas quando a gente começa a ter um olhar um pouco fora da saúde, olhando para outras indústrias, como que elas conseguiram reduzir erro, reduzir desperdício, tornar-se mais segura, aumentar a produtividade. Eu acho que esse é o caminho para um gestor de saúde, para ele começar a explorar outras opções, entender do Lean, trazer o Lean para a sua realidade, independente, né? O Lean, como nós conversamos no outro episódio também, e nos bastidores, ele é mais do que apenas uma caixa de ferramentas com várias instrumentais ali que eu vou utilizar. Ele é uma cultura, então as pessoas estão inseridas dentro de uma cultura que estão sempre trabalhando pela melhoria contínua, estão sempre trabalhando para reduzir aquilo que não agrega valor. Isso talvez seja o básico. Se eu começar a cortar aquilo que eu não deveria fazer, reduzir isso, eu vou começar a agregar naturalmente, eu vou tirar as etapas que não agregam valor, o processo ele vai agregar mais valor e a gente vai se aproximar do que todo mundo quer hoje. Como entregar os melhores resultados com o menor custo possível, como entregar valor. Começando melhorando a produtividade, reduzindo os desperdícios, e a gente tem diversas ferramentas aí à disposição dos gestores e muitos trabalhos como o case que você citou, com muito resultado já muito concreto, não tem por que a gente negligenciar e não olhar para isso. Sim, sim. Olhando para esse cenário como um todo e você falando sobre todos esses pontos, daí você fala, um dos maiores desperdícios é o tempo. E olha que coisa curiosa, até mesmo alarmante. Se o tempo é um dos maiores desperdícios dentro do ambiente hospitalar, nota-se, tempo é um dos principais recursos que você não recupera. Sim. Então, assim, olha só o tamanho do prejuízo. Além dele ser o maior desperdício dentro do ambiente hospitalar, ele é um dos recursos irrecuperáveis. Desperdiçou material? Ok, vai lá e compra de novo, revê Sim. a compra, repõe o material, né? Desperdiçou qualquer outro recurso, é uma coisa. Agora, se o principal é o desperdício, é o tempo e ele é irrecuperável, daí faz o quê, doutor? Pois é. Aí a gente tem equipes sobrecarregadas, equipes com burnout, porque tem que fazer mais e não tem tempo para isso. É o mais comum, eu não fiz porque não deu tempo. Então, a gente acaba aproveitando muito mal um recurso que é insubstituível, né? Não tem como recuperar, como você colocou. E aí as consequências são essas, né? Baixa produtividade, alto nível de cobrança, a área cada vez mais, e isso é natural. A saúde, ela é uma indústria, apesar de
a gente muitas vezes entende que ela lidar com um produto muito valioso, que é a vida, mas ela é uma indústria, então ela vai ter cobrança por performance, por resultado, mas se a produtividade é baixa e uma autocobrança, a gente vai para uma zona de estresse, uma zona de burnout, né? E essa é a consequência da gente não estar conseguindo gerenciar bem o tempo, e isso, sem dúvida, atrapalha em todos os aspectos. Eu, com um colaborador doente, que está sobrecarregado, não vai conseguir entregar o melhor cuidado para o paciente, que não vai entregar o melhor resultado para o sistema. Sim, é engraçado você tocar nesse assunto, eu gostaria muito de abordar mais vezes, porque num dos nossos episódios, um dos nossos alunos, ele foi um aluno nosso em 2021, o Flávio, e em 2021 ele entrou para o curso. Em que momento que ele entrou para o curso em 2021? No pior, né, caos, né, na saúde no mundo, né? No auge da pandemia, ele entrou para se formar no especialista em Lean Healthcare, exatamente naquele momento caótico pandêmico. Enfim, ali ele já conseguiu fazer melhorias, inclusive porque os hospitais estavam lotados, precisava ganhar agilidade, fluxo e tudo mais. Ali, naquele momento, ele já conseguiu, mesmo como na época ele era estagiário, né? Hoje ele está como analista de qualidade. Ali mesmo ele conta no episódio que ele já começou a implementar melhorias durante o curso e já vê ali que na atividade dele, ele já se destacou porque, nossa, o que você fez aqui que melhorou isso? Implementei isso. Ele vai dando esses retornos. E uma das coisas mais bacanas que ele trouxe no depoimento dele, junto até com o professor Ricardo, que estava aqui no episódio anterior com você, é que lá não se preocupa mais com, meu Deus do céu, vai ter auditoria, nós temos que, a ONA vem aí, a outra certificadora, a outra acreditadora está chegando, aí entra aquele desespero, ou seja, as equipes já estão quase com burnout, já estão beirando um burnout, já estão sobrecarregados fazendo aquilo que não deveriam fazer, por isso que se sobrecarregam, e ainda tem essa questão, nós precisamos ter a manutenção das nossas acreditações e certificações. E o que ele nos traz depois que nós implementamos as ferramentas, a metodologia, depois que a cultura Lean entrou dentro da nossa instituição, nós trabalhamos em paz. Nós não temos mais medo de uma auditoria, nós não temos mais medo quando o auditor chegar, abre aí, quero ver como é que você fez esse processo para poder dar esse resultado. A gente só abre e mostramos para ele todos os históricos, está tudo documentado, tem tudo com gestão à vista, está todos os documentos, o passo a passo das melhorias, como que foi identificado um problema, qual que foi a causa raiz, como que foi feita a melhoria. Ele fala, nós não nos preocupamos, porque sabemos que nosso dever de casa está sendo feito diariamente, então essa sobrecarga, ela minimizou demais, né? Igual ele fala, estamos há 2, 3 anos trabalhando nisso, focado, né, nessa filosofia, mas já vimos muitos resultados, principalmente na paz, né, no dia a dia, num ambiente menos caótico, menos estressante, sob menos pressão. Então, veja que isso é um processo, né, cultural, porque quanto mais você exercita aquilo, mais cultura fica como DNA, né, da gestão hospitalar dessa instituição, e é isso que a gente está trazendo aqui. Vem para facilitar, né, para diminuir o estresse e mostrar para as pessoas aonde que de fato a atividade que ela faz agrega valor, e ela ir tirando do caminho aquilo que não representa nada nem para a atividade dela, muito menos para o processo como um todo que envolve a satisfação do paciente. Não é isso? Isso mesmo. Queria ouvir de você aqui, a gente está com o tempo já, a equipe ali já está colocando plaquinha para nós, porque o assunto é bom, né? Mas você, obviamente, está sempre dentro de vários outros hospitais, embora esteja à frente da direção médica, né, da Santa Casa, mas está sempre envolvido com muitos outros hospitais. Eu gostaria de ouvir aqui, por último, para a gente fechar, por que ainda existe tanta resistência dos gestores hospitalares, diretores médicos, em aprovar o orçamento, em deixar, por exemplo, uma equipe iniciar um trabalho de melhoria contínua focado em Lean? Eu penso que, como eu disse, eu sou otimista, então eu sinto que isso está mudando progressivamente, mas hoje a saúde ele é uma área que
Ainda medir o resultado é algo que se discute muito. Não acho que não é nem a discussão sobre qual indicador, muitas vezes a dificuldade ali de ver o que realmente dá resultado ou não, de conseguir acompanhar os processos para ver aquilo, a gente acaba implantando uma melhoria, daqui a pouco já tem outra demanda e não acompanha aquela melhoria. Mas hoje, se você consegue colocar claramente numa mesa a intervenção e o resultado, não tem como nenhum gestor não tomar uma decisão no sentido de aperfeiçoar os seus processos, estruturando o Lean. Eu penso que a grande dificuldade é essa, a gente conseguir ter essa visão do resultado a longo prazo. Instituições que estão mais preparadas, conseguem monitorar ali os seus resultados, enxergar um pouco melhor, elas vão ter menos dificuldade para tomar essa decisão e vão enxergar como investimento, né? Eu vou melhorar os meus processos, eu vou reduzir tanto de desperdício, então eu vou melhorar o meu resultado. Mas não, eu vejo que talvez seja mais uma cegueira funcional nesse sentido, de não conseguir enxergar ali o mais adiante, não conseguir medir, mas não de não acreditar no método, né? Porque a gente vê exemplos em abundância, seja na saúde, seja em outras áreas, que trabalhar a melhoria dos processos, a melhoria da produtividade, ela vai ser positiva em todos os sentidos, para o colaborador, para o paciente, para a instituição, para o sistema de saúde. Sim, porque se a gente coloca na mesa, né, todos esses históricos, esses cases, esses resultados, na mesa de um gestor hospitalar, um diretor médico, enfim, quem realmente está preocupado com a performance e eficiência como um todo de uma instituição, é até negligente olhar para aquilo e falar, não, isso não é para nós, né? Sim, não vai dar resultado. Não vai dar resultado. Bom, vamos fechar, mas no final aqui, quando eu terminar, encerrar esse episódio, vai aparecer na tela uma série de cases. Nós selecionamos ali uma lista de cases de resultados em projetos de Lean Healthcare. Vamos deixar passando ali como se fosse a nossa legenda, será de cases, olhando para a filosofia Lean. Quero agradecer mais uma vez, doutor Altemar, pela tua participação, pela tua contribuição, pela tua visão, né, muito ampliada sobre o todo dentro de um ambiente hospitalar, gestão hospitalar, até o que isso agrega, né, de fato na sociedade. Obrigada pela tua participação. Novamente, eu agradeço muito o convite. Eu acho que poderíamos ficar aqui mais horas falando sobre o assunto. Sim. É claro que falar é muito mais fácil do que ali aplicar, mas eu acho que falar em melhoria da produtividade é um exercício. A gente precisa o tempo todo estar trocando essas experiências, estar falando sobre o assunto para que a gente possa entrar nesse ponto, tomar ações e melhorar a produtividade, porque junto com a melhoria da produtividade vai vir a redução do estresse, e eu acho que isso é um ponto hoje indiscutível, né? Que nós precisamos olhar para isso dentro dos hospitais, dentro de qualquer indústria de forma geral. Sim. Fico à disposição. Que bom, obrigada. Obrigada porque você também está contribuindo com o nosso propósito e com a nossa missão de disseminar a melhoria contínua dentro desse ambiente, tornando, né, o sistema como um todo muito mais eficiente. Muito obrigada. Obrigado. E vocês, obrigada por ter acompanhado até aqui, chegado conosco até o final desse episódio. E eu te vejo no próximo Vem Pro Gemba.